Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunir no nome do Teu Filho, no nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela família do Zé, da Arlete, por essa casa. E rogamos ao Senhor que a Tua bênção esteja sobre nós, Senhor. Tua palavra nos afirma que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor estaria ali, Jesus. E nós confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor é fiel à Tua palavra. Então, nessa noite, nós queremos desfrutar da comunhão contigo, Senhor. Pelo Teu Espírito, nos conceda sabedoria, discernimento, revelação. E tenha liberdade, Senhor, de falar a cada um dos nossos corações. Precisamos de Ti, Senhor, mais do que tudo nessa vida. Precisamos conhecê-lo, Senhor. Precisamos que a Tua palavra nos salve, Senhor, de nós mesmos. Então, nos ajuda, Senhor. Fala conosco nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu estava considerando diante do Senhor o que a gente poderia falar hoje. E veio no meu coração compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre o propósito eterno de Deus. Que eu entendo que é o assunto principal de todas as Escrituras. O propósito eterno de Deus. Então eu gostaria de aproveitar esse tempo para a gente meditar juntos sobre esse assunto. Vamos pegar um texto primeiro, que está em Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28. Romanos 8, a partir do versículo 28. 28? Isso, Romanos 8, a partir do versículo 28. Então o texto diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui nesses 3 versículos, de uma maneira bem ampla, o apóstolo Paulo ele vai resumir para nós o assunto do propósito eterno de Deus. E é interessante que no versículo 28, ele começa falando para nós uma coisa que a gente gosta muito, de ouvir, Todas as coisas juntamente contribuem, para o bem. Talvez se fosse eu que tivesse traduzido esse texto, assim, eu colocaria assim, para o nosso bem, Ficaria melhor o texto, Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Mas não é essa a ideia do assunto. É para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele continua dizendo assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, falar do propósito eterno de Deus é difícil para nós, porque quando a gente toca nesse assunto, a gente perde a centralidade. Nós gostamos de falar da salvação, porque na salvação parece que Deus deixou o centro e focou em nós, Quando a gente vai falar da obra da cruz, do perdão dos pecados, da vida eterna, a gente fala assim, nossa, eu sou o centro do universo, Deus, ele me deu tudo, Tem um versículo aqui mesmo em Romanos, quer ver? Que interessante esse versículo, é o versículo 32, diz assim, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Que lindo! Então nos traz para nós assim essa ideia de que
o centro de Deus somos nós. Ou seja, Deus é quase um servo, né? Eu sou o objetivo final da obra de Deus. O assunto do propósito de Deus inverte a situação. Entendeu? Então, quando a gente vai falar do propósito eterno de Deus, o foco muda um pouquinho. E talvez seja por isso que a gente tenha tanta dificuldade a tratar desse assunto. Primeiro, né, porque Deus ele nos fez, ainda que ele nos fez para ele não nos fez robôs, né? Ele não nos fez apenas animais, né, que vivem de acordo com aquele beneplácito. Não. Ele nos deu uma alma. E nessa alma nós temos a mente, a vontade e as emoções. E aí está o assunto da semelhança com Deus. Porque nós dizemos assim, né? Claro que existe um conceito jurídico de livre-arbítrio, mas é um conceito jurídico, porque mesmo os maiores filósofos, quando vão estudar esse assunto, eles se confundem. Por quê? Porque o homem, ele não tem livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio seria total liberdade para fazer o que bem quiser. O homem não tem, o homem é um escravo. Mas Deus tem livre-arbítrio. Deus tem livre-arbítrio. Então, quando ele cria o homem, ele coloca no homem a vontade. A vontade, nós podemos dizer assim, é uma centelha daquilo que é, de fato, o livre-arbítrio. E porque a gente tem vontade, a gente é responsável. Se não tivesse, a gente era como qualquer coisinha, mas a gente tem. Então a gente é responsável. A gente é um pouquinho pior que então, a gente tem vontade. Deus, ele é amor. Né? E é outro assunto filosófico que a gente tem lugar para debate aí pro resto da vida. Né? Mas eu me lembro que o meu professor de filosofia, ele sempre falava, sabe, sobre o amor, sabe? E um dia eu peguei, né, 1 Coríntios 13 e falei para ele assim, ó, professor, aqui está o verdadeiro significado do amor. E li Coríntios 13 para ele, né? Texto. Aí quando eu terminei a leitura, ele pegou e falou assim, isso não é humano. Eu falei, exatamente. Ainda bem que não é humano. Falei, exatamente. Aí eu peguei e falei para ele assim, ó, Deus é amor. Então ele concedeu para nós uma fagulha daquilo que é o amor. E por isso nós temos emoções. As nossas emoções é semelhante ao amor de Deus, mas é semelhante, é só uma pitadinha. Né? E nós entramos na questão da sabedoria, tá aí a outra questão, né? Deus é a sabedoria. E nós recebemos uma mente capaz de pensar, raciocinar, arquivar coisas. Mas isso não é sabedoria. É só uma fagulha. Então aí está a semelhança com Deus. Deus nos fez assim com um propósito. Então é muito bom, sabe, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vai para as Escrituras com esse objetivo, sabe? Eu quero conhecer o propósito de Deus. Porque normalmente, né, nós queremos que Deus assine embaixo dos nossos planos. E nós até falamos que eles estão de acordo com o propósito de Deus. Mas nós não conhecemos o propósito de Deus. E a gente cria coisas e a gente quer que Deus assine embaixo. Então, a gente faz votos, a gente faz programações, a gente tem os desejos, os anseios. Né? Boa noite, irmãos. Boa noite. Desculpa pelo atraso, que hoje eu me perdi na contagem do tempo. E a gente é capaz até de dizer isso, sabe? Que é o propósito de Deus, né? A gente faz escolhas e no final a gente fala assim, ó, não, Deus estava nesse negócio. Na verdade, aquele texto de Romanos, ele está dizendo que apesar disso, apesar dessa bagunça que a gente faz com a nossa vida, Deus, ele é capaz de usar tudo para cooperar com o propósito dele. Sabe, não com o nosso, mas com o dele. Então, até mesmo os nossos erros e acertos, né? Se nós formos capturados pelo amor de Deus e nos rendemos a Ele vai usar os nossos erros e acertos para cooperar com o propósito dele. Agora, pensa como seria interessante a nossa vida se por um momento a gente tivesse assim a nossa mente
esclarecida sobre essa questão de que nós estamos aqui na Terra vivendo para um Criador que tem um propósito pré-estabelecido antes da fundação do mundo. E que nada que não atinja aquele propósito tem qualquer interesse no coração de Deus. E nós fôssemos despertados para isso, e nesse despertamento nós procurássemos fazer com que todas as coisas na nossa vida, todos os planos, todas as nossas ações, tudo convergisse na direção do propósito eterno de Deus. Como que ia simplificar tudo? A maneira como a gente lida com dinheiro, com negócio, com a saúde, com a vida, com os dias. Tudo ia ficar muito mais tranquilo, porque você sabia que você não estava atirando para o ar, você estava avançando numa direção. E é por isso que nós temos as Escrituras. É por isso que a palavra de Deus nos foi dada. Na verdade, o Senhor, isso aqui não está escondido. O propósito de Deus está aqui, muito claro na palavra. É verdade que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas na medida que nós cremos no Evangelho, recebemos o Senhor, é necessário um avanço ou seja, em direção ao propósito eterno de Deus. Jó, ele vai dizer isso. Vamos lá, depois eu volto aqui em Gênesis. Jó, antes de Salmos. Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, versículo 2. Jó 42, último capítulo de Jó. Jó capítulo 42, versículo 2. Agora, isso aqui é uma fala de Jó depois de tudo. Ou seja, esse homem sofreu até enxergar isso aí. Depois que ele enxergou isso, ele encontrou descanso na vida dele. Eu bem sei que tudo pode e nenhum dos teus propósitos, no plural. Eu tá frustrado. Podem ser frustrados. Podem ser. Nenhum dos seus planos pode ser Planos, no seu tá planos, sim. Nenhum propósito. Ou seja, Deus, ele estabeleceu aquilo que ele estabeleceu, vai ser cumprido. Quer a gente queira, quer não. Agora é interessante isso, porque isso leva o centro de todas as coisas para outro lugar. Não é mais aqui o centro de todas as coisas. O centro agora vai para o seu devido lugar, o seu lugar certo. Então, quando a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 1, inclusive, irmãos, no original, Gênesis 1, no original, ele não começa como nas nossas traduções. Nas nossas traduções está assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. No original, começa assim, YHWH. Começa assim, sabe? Assim que começa. Sim, assim que começa. Deus. Ou seja, antes de tudo, Deus é Deus. Antes de tudo, Deus é Deus. Então, esse Criador, no princípio, ele fez todas as coisas, sabendo de tudo, de todas as coisas. Ele não fez as coisas como a gente, que a gente faz para fazer um teste. Ou seja, toda a criação de Deus foi muito bem estabelecida por ele. E antes da queda do homem, qual era o plano de Deus antes da queda do homem? Porque às vezes nós lemos a Bíblia assim, pensando que tudo o que está escrito na palavra é porque o homem caiu. Então a gente fala assim, Deus criou o homem, né? Aí o diabo foi lá, enganou a mulher, né? E o homem comeu da fruta e virou um pecador. Então agora a gente precisa de toda a Bíblia aqui para o homem ser salvo, para recuperar o homem. Mas a gente faz isso assim porque a gente é centrado na gente mesmo. E aí a gente coloca a salvação como um grande propósito de Deus. Inclusive, eu falo isso com muita tristeza, mas a grande maioria evangélica coloca a salvação como um grande propósito de Deus. Como se dissesse assim, Deus existe para nos salvar. Não.
Deus criou todas as coisas com um propósito. Então, aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos encontrar assim um pouquinho, só um pouquinho daquilo que concerne a criatura, tá? Do propósito de Deus para a criação do homem. Então nós vamos pegar aqui só 3 tópicos, tá? O primeiro deles, primeiro no capítulo 1 mesmo, no verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, nesse versículo, nós vamos tomar 2 palavras, imagem e domine. Essas 2 palavras, nós vamos colocar lá nessa linha do propósito eterno de Deus. Ou seja, quando Deus criou o homem, Deus criou um representante. Essa palavra imagem, tá? Também poderia ser um representante. Deus criou o homem para representá-lo. Deus é espírito. E ele fez o homem com espírito, alma e corpo, com o propósito de que esse homem o representasse sobre a terra. Então, nós encontramos um outro aspecto aqui também com respeito ao propósito, que é domínio. Essa palavra domínio também nós poderíamos traduzir por reine. Ou seja, o homem foi feito para reinar. Deus fez o homem para reinar. Então, ele fez o homem como seu representante e ele fez o homem para reinar. Só que tem uma outra característica que nós vamos encontrar aqui também no homem. No capítulo 2, agora sim, no capítulo 2, versículo 15. Isso, lavrar e guardar. Então, aqui está assim, tomou Deus o homem e pôs o jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, eu quero pegar essas 3 características, tá? O Senhor criou o homem para representá-lo. O Senhor criou o homem para, em representando a Deus, dominar sobre tudo. Dominar sobre tudo. E se a gente for estudar esse tudo, a gente vai ver que é muito mais do que a gente imagina. E para ser um servo. Ou seja, o homem foi criado para representar Deus. O homem foi criado para reinar. E o homem foi criado para servir. Então só aqui nós encontramos, né, princípios do propósito eterno de Deus. E quando eu falo homem aqui, eu estou falando da raça humana, tá? Estamos falando aqui da raça humana. E aí o reinar é reinar com Deus. Olha, Opa, é interessante isso. Mas eu vou pegar um versículo, só um versículo, para a gente tentar entender isso, tá? Só um. Romanos capítulo 5, versículo 21. para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Esse texto ele é muito lindo, porque ele fala que a obra da graça, ela veio para terminar com esse reino do pecado e estabelecer um reino de justiça por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Agora aqui nós já estamos falando da obra de salvação. Não, mas antes não tinha a salvação porque ele não tinha pecado. Sim, não tinha salvação porque não tinha pecado. Ou seja, antes dele pecar, ele já tinha essa capacidade dada por Deus para reinar. Para reinar sobre o pecado, para reinar sobre a tentação, para reinar sobre tudo que havia aqui. Quando eu falo tudo que havia, eu não estou falando só dos animais, mas também das potestades, principados que hoje governam esse mundo tenebroso, né? Agora hoje, vamos falar assim, ó, o TikTok está reinando. Então, não, essa conferência que eu participei agora tinha um irmão que ele é engenheiro, né? Engenheiro dessa área de tecnologia, e ele compartilhou com a gente lá um dia, ele deu uma palhinha lá, sabe? E qual é o caminho da inteligência artificial? E como que está se emburrecendo o homem, entendeu? Para que a mente humana, que é uma coisa, vamos dizer assim, é a máquina mais perfeita que existe no mundo, para que a mente humana desça a um nível que se equipare com a inteligência artificial, e a inteligência artificial toma o lugar da mente humana. Ou seja,
O homem, depois que o pecado entrou, ele passou a ser dominado pelo governo da morte. Ou seja, ele perdeu a capacidade de reinar. Ele perdeu a capacidade de representar. Ele perdeu a capacidade de servir. O pecado fez isso. Agora, quando a gente olha para o propósito, a gente fala assim, ó, Deus criou o homem para que ele representasse, dominasse e servisse. O homem caiu. Mas nenhum dos propósitos do Senhor pode ser frustrado. Então, a partir da queda, o plano de salvação está ali, apresentado para nós. Ou seja, Deus já tinha o seu plano de salvação preparado antes de criar o homem. Entendeu? Mas o homem não foi criado para a salvação. O homem foi criado para o propósito eterno de Deus. Então agora todos nós precisamos nascer de novo. Todos nós precisamos de perdão de pecado. Todos nós precisamos se tornar filho de Deus. Todos nós precisamos de crescimento espiritual. Mas isso é por causa do pecado. Então nós podemos dizer assim que por causa do pecado nós temos o plano de salvação. E vamos falar um pouquinho do plano de salvação, que eu acho que é importante. Vou pegar só um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Eu não sei porquê, mas esse é o versículo que eu mais gosto de usar quando eu vou pregar o Evangelho. Eu gosto demais desse versículo. E ele diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu gosto demais desse texto, porque ele está falando aqui agora, né, daquela ação, daquele pecador que conheceu Jesus e recebeu como Salvador. E junto com esse Salvador, ele recebeu poder para ser aquilo que Deus quer, um filho de Deus. Então, nós conseguimos ver assim com clareza que Jesus veio ao mundo, né? Esse Filho de Deus, ele veio ao mundo com essa missão de se tornar um de nós, né? De, vamos falar assim, de se misturar com a gente, de viver como a gente, de sofrer como a gente, experimentar tudo aquilo que o ser humano experimenta sem pecado e ir para a cruz, realizar essa obra de redenção. Ou seja, Jesus, a encarnação do Verbo, tem a missão de resgatar pecadores. Agora, resgatar pecadores para quê? Então aí que a gente precisa voltar àquele assunto. Resgatar pecadores para o propósito eterno de Deus. Então quando Paulo, né, vai falar do plano de salvação lá em Romanos 8, ou seja, quando ele vai falar do propósito eterno de Deus, ele fala do plano de salvação. Que ele fala assim, ó, aqueles que chamou, também justificou. E aqueles que justificou, também glorificou. Ou seja, o plano de salvação ele envolve todos esses aspectos: chamado, justificação, glorificação. Ou seja, o que é isso? Então nós podemos dizer assim, que um chamado, justificado, glorificado, agora é um filho formado, pronto para representar, dominar e servir. Agora, quando nós ficamos aquém ao propósito, a gente fica assim, não, eu estou na graça. Eu já não vou mais para o inferno. Eu nasci de novo, não preciso de mais nada. Agora eu vou cuidar da minha vida. E isso faz o quê conosco? Entendeu? É como se a gente tivesse essa condição de se rebelar contra o plano eterno de Deus. Deus ficar acomodado, né? Não, totalmente acomodado. A gente fica longe do propósito, né? Então nós podemos dizer assim, ó, graças a Deus pela obra da cruz, pela salvação, pela graça,
Mas, de certa forma, enxergando desse modo, nós estamos olhando só para o nosso umbigo, só para a nossa necessidade. A gente não consegue enxergar nada além disso, sabe? Agora, quando a gente começa assim, a estudar a palavra baseado no propósito, aí os nossos olhos começam a ser abertos para a gente entender um pouco mais da amplitude do plano de Deus, ou da vocação de Deus. Tem um texto em Atos, que o apóstolo Paulo, falando com o rei Agripa, ele usa uma frase que eu também gosto bastante de usar ela quando me vem ao coração esse assunto do propósito eterno. Está lá no capítulo 26, o verso 19. Ele está falando do testemunho dele aqui, falando da experiência que ele teve com Jesus. E quando ele termina de apresentar aquilo que Jesus falou para ele, né, do versículo 15 até o versículo 18, você tem aqui o que Jesus falou para ele. E quando ele termina, ele diz assim, ó: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, ele vai chamar aquilo que ele recebeu do Senhor de a visão celestial. Ou seja, a salvação de Paulo não estava apenas focada no seu umbigo, no seu pecado, na sua queda, nas suas debilidades, no seu sucesso. Não. A partir de agora, ele tem uma visão do alto para responder. E é muito interessante, sabe, porque lendo lá Atos 10, quando... Atos 9, né, quando Paulo tem a experiência dele com o Senhor lá, você vê duas coisas lá muito, muito interessantes. Porque quando Jesus se apresenta para Paulo no caminho de Damasco, ele é salvo, ele conhece o Senhor, ele reconhece que é o Senhor. E aí ele fala assim para o Senhor: o que eu devo fazer? Ou seja, no momento que ele é salvo, sabe, surge dentro do coração dele um interesse de saber para que ele foi salvo. Para quê? O que eu devo fazer? E o Senhor não passou uma relação para ele. O Senhor falou assim, ó: entra na cidade e lá te dirão. Por quê? Porque nesse assunto do propósito eterno de Deus, nós temos um tópico que, enquanto a gente estiver peregrinando aqui, ele é o mais importante, que é a igreja. E uma das coisas que nós temos sido iludidos por muitos séculos com respeito à igreja, sabe, é que nós temos confundido religião com igreja. E confundido mesmo. A nossa confusão é tão grande que nós chamamos o prédio lá no meio da cidade de igreja. Mas no caso de Paulo, ele não foi levado para nenhum templo, para nenhum santuário, para nenhuma sinagoga. Não, o Senhor falou para ele assim, ó: entra na cidade e lá te dirão o que você tem que fazer. E aí ele entrou, foi para a casa de uma pessoa lá, e ele estava lá 3 dias, igual a Judite, assim, ó, 3 dias de jejum e oração. 3 dias lá de jejum e oração, lá sem poder ver nada, porque ele ficou cego com a visão celestial. Então apareceu lá um irmão que você não vai encontrar mais. Ele é um mistério. Ananias. Esse Ananias, quando Deus falou para ele assim, ó, tem o Saulo, tá em tal lugar assim, falou: Senhor, você tá maluco? Esse cara veio aqui prender a gente. Mas o Senhor, o coração de Ananias era para o Senhor. Então o Senhor falou assim, ó: ele é escolhido meu. E eu separei ele para ser testemunho. Então Ananias foi vencido pelo Senhor, foi lá, bateu na porta, falou assim: irmão Saulo, Jesus que apareceu para você no caminho de Damasco me trouxe aqui para te abrir os olhos, para que você veja, para que você seja batizado, e para que você seja cheio do Espírito Santo, porque tem um trabalho para você fazer. Então essa questão, sabe, da visão celestial, da vocação, da nossa vocação celestial, do propósito eterno de Deus, é algo que nós precisamos uns dos outros, para a gente ter uma dimensão clara, para a gente ter uma amplitude, para a gente poder enxergar claramente o que significa isso. E o lugar da igreja nesse propósito de Deus é algo assim muito primoroso para a gente desconsiderar. Achar que a gente pode viver a nossa vida cristã no nosso individualismo, do nosso jeito, sabe? E falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, é para isso que Deus me chamou.
Então a igreja ela tem um ponto central nisso. E quando eu falo a igreja, volto a repetir. Não o sistema religioso, mas a igreja segundo as Escrituras. Né? O que é a igreja segundo as Escrituras? Como nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e pedir para o Senhor abrir os nossos olhos nesse tempo do fim, para que a gente possa enxergar o que é a igreja. Né? Vou dar só um exemplo para vocês aqui, de um período da história que já está no passado, né? Então fica bem fácil dos irmãos entender o tamanho da tragédia. No século X, no século X, se você fosse a Milão, tinha lá um prédio todo folhado a ouro por dentro, que eles chamavam de igreja. E se você descesse um pouquinho do lado da Calábria, tinha um vale. Naquele vale tinha uns rebeldes que não participavam daquelas coisas e se reuniam nos currais, nas casas. E diz os historiadores que você ia da Itália até a França, descendo aquele vale, e você encontrava um monte desses rebeldes que a igreja e o exército romano perseguiu e matou milhares. E eles eram chamados de valdenses. Dali que vem o tal do Comênio, que é um dos pais da pedagogia, é dali. Comênio era um valdense. Ele escreveu o seguinte antes dele morrer. Ele escreveu que o sangue dos mártires era a sementeira do evangelho. E se o grão de trigo, ele, quando veio aqui na terra, ele precisou morrer para dar muito fruto, então era importante para aqueles irmãos darem as suas vidas por causa do testemunho do Senhor e não se sujeitar ao papado. Porque o que era o papado? O papado era o Estado criando uma religião e chamando de igreja. E aqueles irmãos estavam morrendo porque eles não se dobravam àquela estrutura, porque eles entendiam que a igreja apostólica bíblica não tinha nenhuma relação com aquele sistema. Agora, bom, nós pegamos lá atrás. E hoje? Chegamos aí nos finais dos tempos. Mudou muita coisa? Então, se a igreja está no centro do coração de Deus, no que diz respeito ao propósito dele, a nossa vida cristã hoje, né? Então eu entendo que deve nascer no nosso coração baseado nesse anseio pelo propósito de Deus. Um anseio para que a igreja, o corpo de Cristo, funcione, tenha um testemunho. E nós vamos estudar isso nesse assunto de 1 Coríntios 12, sobre o que é a igreja. Nós vamos entrar lá. E nós vamos ver que para que haja a vida da igreja, todos os santos precisam funcionar juntos. Você vê, ó, eu e o irmão acabamos de fazer uma cirurgia. E uma mexidinha que deu lá no nervinho lá, que separou de um pouquinho de carne, a gente já não está sentindo direito, né? O irmão não sente aqui, eu não sinto aqui. Agora você imagina o corpo de Cristo, qual o estado de funcionamento do corpo de Cristo, baseado na maneira que nós vivemos igreja. Cada um para si, cada um do seu jeito, tudo desconectado, cada um segundo o seu propósito, cada um. Ou seja, nós não temos ainda aqui um testemunho, né, que deveria ter, o testemunho do que é a realidade do corpo de Cristo. Por quê? Porque de certa forma nós perdemos a visão celestial. Deixa eu pegar só mais um texto sobre a visão celestial. 2 Timóteo, ele já não vai usar mais a palavra visão, se eu não me engano, ele vai usar a palavra vocação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então aqui ele está falando de algo
que nos foi dado em Cristo antes de tudo. Lembra quando a gente começou lá em Gênesis? Deus, no princípio. Paulo, ele faz isso com a gente, sabe? Quando ele vai falar do propósito de Deus, da obra de Deus, ele sempre nos leva para antes de tudo. Que vai ter um outro lugar que ele faz isso. Colossenses capítulo 1, esse eu estava lendo ontem esse texto. Colossenses capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam governos, sejam autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele está falando de Cristo aqui. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E olha o que ele diz no verso 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, ele está mostrando aqui que antes de tudo ser criado, Deus tinha um propósito. Antes de tudo ser criado, Deus tinha um centro. Antes de tudo ser criado, Deus tinha um plano. E nós, pela graça, pela misericórdia de Deus, nós fomos criados para isso. Nós não fomos criados para viver por aí de qualquer jeito, né? Não deixa a vida me levar, a vida leva eu. A humanidade foi criada dentro do propósito de Deus, né? Com essa finalidade de que Cristo seja tudo em todos. E aí quando o texto fala assim, ó, cabeça da igreja, ou seja, resumindo, porque o nosso horário já vai voando e não dá tempo da gente ir muito fundo, né? Mas resumindo, Deus, ele criou esse universo para o seu filho, no seu filho, com o propósito de magnificar o seu filho. Ele está trabalhando para que esse filho eterno, glorioso, seja o cabeça de todas as coisas. Agora isso começa conosco. E olha que privilégio, olha o privilégio nosso, é que antes de todas as coisas desse universo ser encabeçado pelo Senhor, nós estamos sendo conduzidos a isso. Ou seja, nós fomos salvos com esse propósito. Quando a palavra de Deus fala, quer ver? Deixa eu pegar esse texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Esse texto é tão claro porque ele fala do nosso chamado. Porque a gente tem um monte de irmão que fala assim, eu queria saber do meu chamado, eu não entendi meu chamado. Eu não entendi meu chamado. Eu vou mostrar aqui o percurso desse chamado para os irmãos, tá? E aí a gente vai tentar concluir olhando para esse chamado. Mas 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, ó. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se eu fizesse uma tradução literal do texto grego, ficaria assim, ó, Deus é fiel, ponto. Isso aí a gente não conversa, né? Aliás, eu vou ter que fazer um comentário, porque a gente tem umas músicas gospel que fala que Deus é fiel a mim. Né? E a gente precisa arriscar isso aí, tá? Porque Deus é fiel. Mas não é que ele é fiel a mim. Ele é fiel a ele mesmo, ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel. E aquilo que ele desejou, ele vai ter. Aquilo que ele planejou é dele. Ninguém pode impedir os propósitos dele. Então, nesse aspecto, tá? Fiel é Deus. Agora, olha que coisa linda. Pelo qual fostes chamados. Ou seja, nós fomos salvos para isso, tá? Chamados para comunhão. Essa palavra no grego é koinonia, que significa ter tudo em comum, para desfrutar de tudo. E aí no original tá escrito assim, ó, para comunhão do filho. Essa palavra filho no grego é ruios, que significa um filho maduro, tá? Dele, a palavra que eu queria destacar é esse pronome que foi traduzido de seu filho, né? No original para a comunhão do filho dele, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, esse Deus fiel, ele nos chamou para desfrutar da comunhão
de filho maduro dele, da comunhão de Jesus. Sabe, essa comunhão eterna que existe entre o Pai e o Filho no Espírito Santo antes da fundação do mundo, sabe, nós fomos chamados para isso. Ou seja, nós somos salvos para desfrutar desse mesmo gozo. Se a gente estuda com mais carinho a Bíblia, a gente vai ver lá em Hebreus, no capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 10, eu vou pegar só uma frase aqui, tá? Que está no meio do versículo, mas eu vou ler todo o versículo, mas eu vou destacar só a frase, tá? Está escrito assim, ó, falando sobre Jesus. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, ou seja, o centro de Deus, Jesus, o Filho, e mediante quem tudo existe, ou seja, Jesus, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, ou o autor da salvação deles. Aqui está dizendo, trazendo muitos filhos à glória. E essa palavra ajuda, assim, a gente compreender mais claramente o lugar da criatura no propósito eterno de Deus. E essa palavra filhos aqui é a mesma que está lá atrás, que nós somos chamados para a comunhão do ruiós de Deus. Aqui está trazendo muitos ruiós à glória. Ou seja, o propósito de Deus conosco é nos fazer semelhante a Jesus. Para que, vamos usar um termo limitado aqui para a nossa mente, né? Mas para que na eternidade futura, os céus e a terra estejam cheios da glória de Deus. Os filhos maduros de Deus possam representá-los, possam servi-los e possam reinar. Esse é o propósito eterno de Deus. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Filhos maduros. Sabe, o Zé tem os seus filhos, né? O Zé tem lá os seus negócios, né? E no coração do Zé, qual que é o desejo do Zé? Não é que os filhos possam falar, pai, fica tranquilo, deixa que a gente se vira agora. Né? Deixa que a gente toma conta, a gente assume agora. Daqui para frente é a gente. Todo pai tem esse anseio. Que os filhos cresçam, se tornem responsáveis, sejam maduros, né? O nosso Deus, ele nos fez para isso. Ou seja, dentro do propósito de Deus, o anseio do coração dele com os salvos. Vamos falar assim, ó, o anseio dele com a humanidade é que nenhum se perca. Graças a Deus por isso. Viu? O anseio do Senhor com a humanidade é que nenhum se perca, mas que todos venham arrepender-se. E isso já é muita coisa. Mas uma vez que você recebeu o Senhor, que você foi perdoado, que você está salvo, você não foi salvo para uma rotina religiosa. Você não foi salvo com a vocação terrena, por mais ilustre e maravilhosa que ela seja. Você não foi salvo para a obra social, você não foi salvo para virar um sacerdote religioso, você não foi salvo para repartir o que você tem com os pobres. Não foi para isso que você foi salvo. Você pode fazer essas coisas, mas você tem que entender que você foi salvo com o propósito de ser um filho maduro de Deus, que vai desfrutar dessa comunhão do Senhor Jesus com o seu Pai. E você vai crescer, vai ser formado um filho do Pai, responsável, que vai poder governar representando o seu Pai, vai poder servir representando o seu Pai, vai poder glorificar o seu Pai através da sua vida. Então, esse é o nosso futuro. E por causa disso, nós temos uma urgência, urgentíssima. Nós precisamos alinhar a nossa vida com o propósito eterno de Deus. Amém. Nós precisamos rever os conceitos. Nós precisamos de revisão. Porque eu acredito que na eternidade, por causa da grandeza da promessa de Deus, nós vamos ter todo tipo de filho. Graças a Deus por isso. Todo tipo de filho. Eu penso que vai ter um berçário enorme lá. Sabe? Vai estar todos aqueles irmãozinhos aqui. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vai estar tudo lá. Dadá, gugu, gugu, dadá. Mas o que o Pai deseja mesmo. Sabe? O que o Pai anseia, o que o Pai anela é que a gente compreenda que nós fomos salvos, que o preço foi muito caro.
Para a gente ficar Uma perdendo tempo. criancinha. Isso! Ficar aí envolvido com essas coisinhas, focado tudo no meu, eu, mim, para mim, sabe? A gente precisa ser vencido pela palavra de Deus, compreender que Deus tem um propósito, que nós fomos chamados para Ele e que é a hora de se humilhar e de se entregar ao Senhor e deixar Deus trabalhar nesse todas as coisas, coopera juntamente, sabe? Deixar Deus quebrar o que tem que quebrar, tirar o que tem que tirar, aplanar o que tem que aplanar e nos conduzir a sermos juntos, porque nós não vamos conseguir isso isolados, a sermos juntos, preparados, amadurecidos para aquele glorioso tempo que o Senhor nos tem chamado. Então, lá em Romanos 8 mesmo, vou terminar com esse texto, não precisa abrir, só para vocês meditarem, diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos ruiosos de Deus. Esse é o propósito que nós fomos chamados. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos concede de tocarmos nesse assunto tão lindo, tão vasto. E como nós queremos conhecer mais sobre isso, Senhor, que o Senhor nos chamou com um propósito. E nós reconhecemos, Senhor, quantos empecilhos Satanás tem colocado nas nossas vidas para que a gente não avance, para que a gente não cresça. Ô Senhor, nos ajuda, Senhor, por misericórdia, a sermos despertados para essas verdades e a nos desvencilharmos de todas essas coisas que nos assedia, que nos prende, que nos amarra, que nos impede, que nos atrapalha de sermos esses seus representantes, de sermos esses seus filhos que governam, de sermos esses seus servos que podem lavrar e guardar, ou seja, que possam cultivar para o Senhor nessa nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos desperta para isso. Livra-nos de ficarmos girando em círculos, Senhor, em torno de doutrina, em torno de homens, em torno de dinheiro, em torno de religião, em torno de coisas do nosso umbigo. Livra-nos das paixões terrenas, das paixões carnais. Livra-nos, Senhor, dessas últimas armadilhas que têm chegado através da inteligência artificial e todas essas redes sociais e todas essas coisas que são preparadas por uma máquina que tem vindo para tomar o lugar do teu espírito na nossa vida, tem vindo para tomar o lugar do devocional na nossa vida, tem vindo para tomar o lugar da nossa intimidade com o Senhor. Livra-nos de toda essa coisa pronta, Senhor, que está aí para nos impedir de crescer. Livra-nos disso, Senhor, e nos ajuda, Senhor. Desperta-nos nesse tempo que vivemos para a tua vontade. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.